Posso fazer uma fotinha aqui? Pode. Por favor. Calma aí, vamos fazer um story com a dona do vinho. Ai, a gente tá muito importante. Tu não é Pode? tímida, né? Um pouco. Você é tímida. Meu Deus. Vou sair daqui que eu nem vou saber mais o que eu tô falando. Eu vou largar meu celular. Eu vou largar meu celular. Gente, olha Ai. o poder dessa mulher. Simplesmente dona. Dona desses vinhos todos. Todos. A gente falou pra ela que ela tem que tomar umas 3 garrafas hoje. Ai, no mínimo. Hoje tem que Mas tomar a os dois de gente 2 a não 3. espera menos de você, E é pelo bom que eu menos. tomo que eu tomo vinhozinho aqui e eu vou pra academia. É um Ah, sucesso. é um pré-treino. meu bem. Equilíbrio. Por que você foi que você tá parado olhando? Amor, tô lendo Ah, É que tem frases que não casa, Não, né? não. Quando a gente vai falar, tipo, Viva Farma. Com a Viva Farma você pode contar. Ah, essa você acertou. Que é essa. primeira. Porque senão ele tava assim, ó, com a gente você pode contar. Aí na Sim. hora eu leio, mas daí né, eu refaço a frase. Eu gosto de fazer elas Pensa antes já. rápido, né? Eu não vivo essa experiência. Ó, viva essa experiência. É. Eu vivo, gente. Eu realmente vivo no rosto, na boca. E agora eu Nas tô lentes, aflita. ó. E agora eu tô aflita por causa dos É a minha porcelana. Porque o Dirley vai tirar todos os meus sisos. Ah, ele é Ai, ótimo o pra meu tirar também, siso. eu tô com Pessoal, quem quiser tirar siso de forma rápida É com- e sem é com dor, o é com Dirley. o Dirley. 2. Sim. Pode colocar esse Pode falar que eu mandei. Esse Esse pedaço. comercial. Aham. Acho Pode importante. falar que eu mandei um beijo. pro Dirley. Eu tirei 4 sisos de uma só vez E ele em faz 40 isso. minutos e na sexta, no domingo eu tava comendo. Nossa. Não, e ele é não inchei incrível. nada. Eu vou Ele é incrível. Meu Deus. Ele tira siso tipo em meia hora. É, eu tirei os Gente, 4 que juntos. horror. Foi sensacional, obrigado Dirley. Eu tô com um pouco de medo, eu vou tirar 2, né? Já falei pra ele que, ó, essa paciente vai ficar na história. Eu tenho pavor. Sério? Eu tinha Tem que fazer uma anestesia. Eu tenho pavor. Geral. Não, mas desse, fazer um Já. hack, amor. Daí dá uma dormida. Só É, dá aqui, uma... Apaga. Apagar, só aqui, dormir, ó. né? Quando chega já tá sem os 2 dentes, vai saber, né? É isso aí. Começamos então. Começamos Hoje nosso com uma convidada podcast. muito maravilhosa, né? Gente, eu quero começar hoje já servindo o nosso vinho. Ai, sim. Porque Em homenagem a a ela. dona, homenagem à dona, nossa apoiadora aqui. Olha que maravilhosa, gente. Hoje o vinho tá liberado, é open bar. Hoje é open bar. Tá liberado pra todo mundo, viu, pessoal? Tu toma vinho? Tomo, Ah, com certeza. já pensou- Mas Não, já não. pensou? Não gosto. Não sou do vinho, Eu não- né? Sou da cerveja. É, Já pensou? mas a gente tem cerveja também. Tá brincando. Temos. Cantina Mascarum. Ai, peraí, deixa eu pegar aqui pra Vamos fazer E um nossa brinde? convidada Joana, Brenda Lise. Saúde. Tintim. Gente, Delícia. que maravilhoso. Lorena, Vinho branco. nosso cheiro. carro-chefe. É? Bem frutado, aromas florais também, né? Ele é um dos vinhos mais leves, né, dos brancos. Mas é uma uva brasileira, desenvolvida aqui em Bento Gonçalves. Uau. Olha em casa. Valoriza. E Valoriza. tu tem curso de Não, eu tenho um curso que se chama sommelier, Não. coisa assim. É sommelier que fala? É, Sommelier, enólogo. não. Enólogo é uma faculdade, inclusive, Enólogo, né? é uma faculdade. Inclusive. Isso. Mas, na verdade, eu tenho só um curso porque eu gosto mesmo, assim, que se chama o W7. São 3 níveis, né? Depois tem os avançados. Eu tenho o primeiro nível ainda. E Mas é um curso cresceu? longo? Não, é um curso pequeno, né? O intensivo. E é uma certificação a nível internacional, né? Eu vou Então, querer fazer isso, eu acho. É Sim. bem Eu adoro interessante. vinho, mas eu não... Não é só pra quem só sei o que eu trabalha com gosto. isso, pra quem gosta também, Ah, acho que né? pra vida, né? W7, É tão bom você vou entender botar do vinho que você tá W7. tomando. É, tu entende, né? Eles explicam. Aham. Joana, me conta um pouquinho da tua história. Você cresceu nesse mundo. Me conta isso. Então, na verdade, sempre fui muito ligada, assim, com empreendedorismo. Aham. A primeira empresa da família, inclusive, o meu pai abriu no ano que eu nasci, né?
Que foi? 95, gente, 95. melhor ano de todos. 95 foi o ano mágico, que nasceram as melhores Sim, os pessoas. talentos. Os maiores Ou que empreendedores. Aham. Então, empreendedores, É, um ano especial. para comemorar o nascimento de uma empresa. Então, na verdade, foi o meu pai iniciou, né, a trajetória do grupo Mascaron com um mercado pequeno, né, que atendia ali o centro de Vila Flores, onde a gente tem todos os negócios da família. E aí, a partir desse empreendimento, foram surgindo outras ideias, mas tudo de forma muito natural, assim, né? E aos poucos, tipo, E tudo aos muito poucos. sucinto. E eu, na verdade, nunca... Até iniciar, até o final da faculdade, assim, eu nunca pensei em trabalhar com as empresas da família. Eu fui para Porto Alegre com 16 anos. Bem, ó. Quando a minha irmã estava iniciando a faculdade, eu resolvi que eu ia fazer o ensino médio em Porto Alegre. Eu ia morar junto com ela. Eu também. E os meus pais sempre apoiaram, né? Eles nunca foram, assim, de segurar a gente dentro de casa. E aí fui, né? Não sabia que curso ia fazer direito, tá? Fiz o segundo ano do ensino médio, o terceiro, me formei. Ok, vou fazer publicidade e propaganda. Sou publicitária de formação. Que maravilha. Entrei na SPM, né? Que é a Aham. Escola Superior de Propaganda e Marketing, com a ideia de trabalhar numa multinacional. Eu queria trabalhar no marketing de uma mega empresa. Não pensava nos negócios da Nunca. família. Voltar para Vila Flores não era uma opção. Aham. Até que eu entrei numa empresa relativamente grande dentro do cenário nacional, né? E, cara, eu me lembro que no primeiro dia eu cheguei em casa, eu liguei pro meu pai e eu disse: pai, não é o que eu quero. Não quero. Eu não quero mais ir amanhã. Aham. E aí ele me disse: não, agora tu vai. Agora tu vai Muito até bem, o final. posicionamento. Eu sou desses. Eu gostei desse pai. Não, agora. ele disse, não. Sem chance, né? Agora tu vai ficar até terminar teu contrato. Entrei como estagiária, né? Fiquei, né? Trabalhei na propaganda daquela empresa e tudo mais. E um ambiente, assim, muito competitivo, É uma loucura, né? né? É uma loucura. E eu acho incrível como essas experiências que a gente vai tendo ao longo da vida vão formando quem a gente é hoje, né? Porque eu lembro que tudo que eu pensava era: se algum dia eu tiver uma empresa, eu nunca vou querer esse ecossistema. É porque é um ambiente tóxico, né? Chega a ser um ambiente tóxico. Mas isso que ela falou, eu costumo falar muito. Eu me decepcionei com a maior parte dos bastidores que eu conheci. Eu também trabalhei numa multinacional com cabelo, né? Eu era educador. E quando eu conheci, nossa, eu também... Eu fiquei um tempo bom, até fiquei 2 anos e meio. Mas é uma loucura, né? Não vale... Não, eu voltava pra casa, eu chorava, assim, tinha dias que eu pensava: meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Porque era um ambiente pesado, uma energia ruim, sabe? Um ambiente muito de competitividade, ao invés do pessoal se apoiar, né? Vamos fazer o setor crescer. Eu trabalhava na publicidade online, né? Dessa empresa. Então, tipo, né? Vamos trabalhar junto, vamos... Não, era muito, assim, uma coisa muito impessoal. Aham. E aí, isso foi me formando, né? Eu fui ficando cada vez mais... E tu ficou só o tempo realmente do primeiro contrato. Sim. E aí, quando eu fui falar pra minha chefe que eu ia sair, ela me disse: não, mas a gente queria que tu continuasse. E aí foi difícil, assim, porque naquele momento, eu ainda não sabia como dizer não, sabe? Eu era uma pessoa muito meiga, eu passava por situações que eu simplesmente aceitava, né? Relevava. E então foi muito difícil pra mim, foi o primeiro não que me doeu, assim. Mas era engraçado, porque me doeu, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu não queria aquilo. Desde o primeiro dia. Exato, então assim, isso tu vai crescendo, né? Vai com amadurecendo, né? Amadurecendo, eu tinha... Nossa, eu acho que eu tinha 20 anos na época. Tinha 20 anos e foi a minha primeira decepção profissional.
E aí, depois disso, né, eu fui... Também, quando saí, eu logo pensei, vou trabalhar em empresas da família, né, vamos... Mas ok, tá, me formei ali em 2017. E aí, voltei pra Vila Flores com a ideia de revolucionar. Aí, um dia, me liga uma amiga minha. E ela me diz, eu tenho uma ideia e eu queria te convidar pra ser minha sócia. Ai, Deus. Ai, meu Deus, tá. Ela disse, mas tu tem que vir pra Porto Alegre. Tu tava em Porto Eu Alegre? tava em Vila Flores. Já tinha voltado. Já tinha Tá. voltado. Mas assim, recém-voltado. 1 mês. E aí, ela disse, mas tu tem que vir pra Porto Alegre pra eu te explicar, né, e tudo mais. Fui pra Porto Alegre, conversei com ela. Ela tinha uma ideia de desenvolver uma startup de educação. Aí, eu sempre gostei muito do tema de educação, né, e topei. Vamos lá. Eu, ela e mais um colega nosso. A gente desenvolveu, na época era a startup UX, que era User Education Experience. Como a gente definia a UX? Era o Tinder da educação. Uau. Por exemplo, a gente partia da ideia de que todo mundo tem algo para aprender e todo mundo tem algo para ensinar. Então, a gente queria cadastrar aprendedores e ensinadores numa plataforma que tu desse match com as coisas, os assuntos e tudo mais que tu gostaria de aprender ou que tu quisesse ensinar e ganhar uma renda extra com aquilo. E no início, assim, até foi legal, sabe? A gente conseguiu espaço numa incubadora lá de Porto Alegre, ficamos por um tempo, os meus pais me apoiando, né? Hoje eu penso, coitados, imagina o que eles pensavam. Minha filha. Mas eu gostei da ideia. Era... E como é que foi desenvolver essa ideia ou não? Desenvolveu até um certo ponto, assim. A gente gostava de... Enfim, a gente gostava de coisas diferentes, né? Aí eu desenvolvi uma parte, essa minha amiga desenvolvia outra e o meu outro amigo desenvolvia outra parte. Então, cada um se complementava. Mas chegou um momento em que as ideias não se fechavam mais. Então, eu dei um passo para trás e eu disse, não, para mim não faz mais sentido. Então, antes da gente lançar, a gente já tinha a plataforma toda encaminhada. Antes da gente lançar, eu disse, bom, eu já dei a minha contribuição. O que eu podia ter feito pela UX eu fiz. E agora eu acho que encerrou um ciclo. E eu sou muito desapegada, assim, nesse sentido. A aquariana, gente, descobri que ela É, aquariana. Bem aventureira e desapegada, foi. E aí, né, eles chegaram a lançar por um tempo, trabalharam, mas aí acabaram não dando continuidade. Durou quanto tempo, Jana, mais ou menos? Durou... Desde o início até o pós-lançamento, assim, foi em torno de 2 anos. Foi bem intenso. Bem intenso. Sim, startup, quando vai pra incubadora, sempre é competitivo também, competitivo. né? Super. E eu acho que isso foi um dos motivos que também me fez dar esse passo atrás, assim, e dizer, não, pera, não é pra mim. Uau. Eu gosto... Né? Aí depois vai pro Shark Tank, tenta oferecer a ideia. Podia ter ido. Shark Tank, tenta oferecer a ideia. Não, foi bem interessante, assim. Mais uma experiência que agregou, mas... Mas teve ali o seu ciclo e foi. Se encerrou. E aí eu retornei. Então segura que essa história tá boa, tá bem boa. Vamos falar um pouquinho dos nossos apoiadores. Cloud Store, como todo mundo sabe, é quem me veste. Eu amo, sou apaixonada por essa loja. Tem looks incríveis. E, gente, Dia das Mães tá aí, domingo, né? Dia das Mães tá chegando. Tá chegando. Qualquer coisa você vai lá na Cláudia, tá? Como Já sabe que eu amo, então não é muito difícil me presentear, é bem fácil. Dê uma passadinha na loja, ela tá com looks incrível. Outono, inverno, enfim, tá tudo muito maravilhoso. Dê uma passadinha lá pra conferir. Menon Odontologia, a gente já fez uma mega, né? Já falamos até das nossas experiências no Espaço Menon, que é sempre muito bom. No início do programa tá lá o nosso tributo ao Dearley. Sim. Gente, é uma equipe incrível, extremamente capacitada, um espaço lindo e eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de vocês, como fez na nossa, né?
E La Taverna, gente, entrem no Instagram do La Taverna, que é maravilhoso. La Taverna é turismo, né? Então lá tem vários lugares que eles acompanham vocês, enfim, vários passeios, várias coisas muito legais. Então dê uma passadinha lá, se tiver alguma dúvida, enfim, sobre o guia deles, da onde ir, vocês podem chamar no direct que eles respondem vocês bem direitinho. E Mercadão do Óculos, outra ótima opção para o Dia das Mães. Lá tem vários modelos maravilhosos, óculos de sol, óculos de grau, tudo muito maravilhoso. Então dê uma passadinha lá no Mercadão do Óculos. E eu estou sabendo que eles estão sorteando uma cesta muito legal, que eu dei uma olhadinha ali no Instagram. Então eles fazem coisas muito bacanas para vocês. É isso aí. Certo? Ai, agora, por Continua. favor, que tá bem bom. Ai, aí retornei, né? Novamente para Vila Flores. Na primeira vez tu ficou quanto tempo aqui? Em torno de 2 meses. Ai, Bem Foi pouquinho. rápido. Foi só umas férias. e Foi já o Dei um tempo voltou. beijo de no eu cheguei e já voltei. Só piquei e voltei. Aí voltei, né? E aí, nessa época, então, decidi que daria sequência, né? O processo de sucessão, enfim, porque foi meu pai quem criou todas as empresas. E nisso ele já tinha quantas empresas? Olha, já tínhamos o supermercado, que já tinha feito a mudança, né? Para uma área maior. O restaurante, que foi inaugurado no mesmo ano que eu fui morar em Porto Alegre, lá em 2012. E a gente já tinha a cantina também, mas só com vinhos na época. Depois a gente ampliou o mix para cervejas, cachaças e tudo mais. E era isso na época assim que eu retornei. E é legal que um negócio, querendo ou não, contribuía para o outro, né? Exato. Sim. Já tinha um ecossistema ali. Sim, a gente sempre pensou assim, até na própria criação dos produtos da cantina, a gente sempre pensa em priorizar os nossos pontos de venda, né? A gente tem o supermercado, tem o restaurante giratório, que também é administrado pelos meus primos. Nós somos lá. Maravilhoso. Nossa, É. muito bom. E aí a gente sempre tenta priorizar os nossos pontos de venda. Mas chegou um momento agora, no caso, que a gente tá passando por um processo de expansão da marca, né? Uau. Então a gente vai iniciar com e-commerce, estamos fazendo todo o reposicionamento. Maravilhoso. E isso tá tudo nas minhas mãos. Muito bem. Olha a questão, mas tá na mão Marqueteira, certa. Na marqueteira. Tá nas mãos certas, é isso aí. Enquanto eu faço a administração do restaurante, né? Porque o restaurante de Vila Flores sou eu que administro. E aí eu vou me dividindo, assim, conforme eu vou conseguindo. Eu ia perguntar como é que vocês fazem, porque eu também venho de uma empresa familiar e houve um ponto em que foi se dividido e... Sim. Não houve um ponto, mas como é que eu posso dizer? Naturalmente, cada um foi tomando o seu lugar e eu nunca... Na minha questão foi fácil, nunca foi algo... Porque às vezes tem... O processo de sucessão, tu Isso, diz? e no... Tipo um por exemplo, conflito e tal. chegar com ideias novas Sim. e uma mente mais... Aberta, exato. E aí eu ter Uma barreira. uma barreira, né? Pai, mãe, enfim, que envolve no negócio de ser mais... É familiar Mais mesmo. familiar, Exato. Que tem uma estrutura mais rígida, Eu mais... não passei por isso. Aham. Eu, na verdade, assim, no restaurante foi bem tranquilo, assim. Quando eu entrei lá, eu só sentia que eu tinha que botar a minha cara lá. Que como estava acontecendo, não condizia com o que eu acreditava que teria que fluir, né? E aí que a gente foi fazendo mudança de cardápio, algumas mudanças na estrutura do ambiente mesmo. A gente se especializou na pizza a tradicional italiana, né? A gente foi para São Paulo fazer cursos e tudo mais. Até fomos o primeiro restaurante com a pizza tradicional italiana da Ponte de Bento pra cá, né? Porque antes não tinha nenhum, assim. Enfim, eu fui fazendo algumas mudanças que foram deixando mais a minha cara, porque eu... Criando a tua identidade Exato, ali naquele negócio, né? isso. Eu entendo, né? E vocês também devem pensar do mesmo jeito, eu imagino, que o negócio, ele é a cara de quem faz ele, né? Então, a gente é o nosso cliente ideal, né?
E a gente molda o nosso negócio a partir das nossas experiências pessoais. Então, eu sempre tento, assim, conhecer novos lugares, novos restaurantes, entender o que eu poderia trazer, o que funcionaria aqui na nossa Sim. região ou não, porque às vezes tem Porque tem coisas essa que... diferença cultural que é bem grande, né? Exato. Não, a gente tem que se adaptar. Até na época, assim, que a gente trouxe essa ideia da pizza tradicional italiana, eu lembro que a gente se perguntava muito, assim, será que o pessoal vai pedir ketchup e maionese? Que a gente não tem, né? A gente não Aham, oferece. claro. Será que... Porque se colocar ketchup é sinal de que a pizza tá ruim, ou o molho tá ruim, né? É o que dizem, É o né? que dizem. Colocou ketchup, É porque não tá bom. é porque Tem que né? dar uma incrementada. É. Não, a gente, sim, bateu bem forte nesse posicionamento. E a gente se preocupava também porque é uma massa que precisa de altas temperaturas para assar, né? E a gente não queria trabalhar com forno a lenha, porque é um desgaste, higiene e tudo mais, né? São vários fatores que faziam com que a gente não quisesse trabalhar com o forno a lenha. Então, teria que ter um forno específico que fosse acima de 400 graus, né? Que é o que a gente assa. E daí a gente pensava, mas o pessoal vai perguntar se é de forno a lenha. E aí a gente vai ter que dizer que não é, que coisa, né? Eles vão se E decepcionar. perguntam mesmo? Ninguém pergunta. Eu fiquei pensando nisso, se perguntam qual Ninguém forno pergunta. E foi o nosso maior dilema, assim, antes de colocar em funcionamento. Uau. Então a gente vai vendo que às vezes tu coloca um produto em prática ali, em funcionamento, Aham. né? E às vezes as tuas ideias, elas... E a gente caem vai por criando terra. uns questionamentos na cabeça, né? E dependendo do quanto a gente é perfeccionista, aí a gente vai fundo no negócio. E quando a gente vê É. nada disso, né? É porque talvez a gente olha pelo menos a experiência que eu trago, essa questão do empreendedorismo, a gente busca defeito o Exato. tempo inteiro. A gente busca aquilo que não tá funcionando, a gente olha para aquilo que não tá sendo tão bem feito. Sim. Então a gente se acostuma a encontrar os defeitos Sim. e pensar em todas as possibilidades. E se perguntar isso? E se eu oferecer isso, eu vou ter que ter aquilo. Então muitas vezes a gente é muito mais exigente com nós. que realmente Agora, se tu é. for num restaurante, muito provavelmente tu não vai também perguntar Não, sim. se a pizza é feita no forno a Não. lenha Exatamente. ou não. Exatamente. E isso é... E às vezes a gente fica usando uma expressão se afogando em copo d'água, né? Exato. Não vou fazer isso porque não tem... E às Muito vezes aquilo nem é questionamento, importante. né? Mas eu sou da ideia, assim, que... Vamos botar a cara a tapa, né? Assim, tipo, mais vale 1% de um projeto que tá em andamento do que 100% de uma nenhum. ideia engavetada, né? Exatamente. Então, vamos botar a cara a tapa, assim a gente vai descobrir. Porque senão... E só colocando em ação, não tem muito o que fazer. Não, é ação. Senão a gente fica só nas suposições, né? Que eu acho que pensando na nossa geração, a gente tem a mesma idade, por isso que eu brinquei com o ano de 95, a gente tem muito, né, a teoria, e isso eu vejo em muitos amigos, colegas e tudo mais que se formaram de uma formação, foram para outra, e depois foram para outra, e fizeram pós-mestrado, intercâmbio, não sei o quê. Mas continuam na idealização ou Daquilo. naquele excesso de estudo É. que torna um obeso intelectual, Sim. mental e que fica nessa coisa presa que não consegue fazer. É o famoso antes feito do que perfeito, né? Exatamente. A gente tem que... eu sou muito dessa Eu sou assim de também. botar a cara a tapa e vamos testar. E empreendedorismo é muito sobre se arriscar, né? Total. E ser resiliente, porque nem sempre dá certo. Então tu tem que te Na adaptar um maior passo parte, pra trás. na Aham, maior e parte das fazer vezes. Tudo não dá certo. Até ver algo que deu certo, deu muita coisa errada até ali, Pra né? dar certo, é verdade. Não, e aí tu dá uns passinhos pra trás. Peraí, vamos voltar, né? E aí sim, tu vai com E mais o que eu ia certeza. perguntar? É claro que tu usa o conhecimento que tu teve na tua formação, mas restaurante é um outro mood. Tu administra ele total. Total. É aquela Total. de lá ver se a Sim. cozinheira tá com a toquinha Até e até o- pensar no... A gente ainda tá num nível assim que essas partes eu não consegui delegar direito. Então eu acabo Claro. fazendo compras,
eventos, RH, E vai passando gestão. por tudo. Eu tenho, assim, pessoas bem... que são meus braços direitos, esquerdos, pernas e tudo mais lá dentro, assim. Mas eu sempre tento não sobrecarregar essas pessoas. Porque além de eu passar algumas atividades, elas já têm outras atividades que elas têm que desenvolver que eu não desenvolvo. Então, eu sempre tento não sobrecarregar, porque a gente acaba criando um clima ruim, né? O importante é deixar um ambiente saudável, né? Exato. Isso eu prezo muito por isso. Isso acontece de tu se sobrecarregar ou não? Até não, sabe? Porque eu tenho uma irmã também, mais velha, ela que administrou o mercado. E a gente se ajuda bastante. E o Pedro, que já veio aqui com a Laura, né? Aham. É meu namorado e ele, nossa... Ele é a pessoa que ajuda muito. mais me dá suporte, que mais me incentiva e que tá sempre aí, sabe? Não é... não é que ele me ajuda, ele pega junto. Não é uma ajuda, Aham. vai junto, sabe? Que legal. E aí as coisas vão fluindo, né? E aí ninguém fica sobrecarregado. Mas Cada um claro, faz um pouquinho até deixar tudo bem completinho. Exato. E, Joana, e você conseguiu colocar a tua identidade no negócio? Porque é muito difícil, ainda mais quando o negócio já existe. E, por exemplo, ele tinha ali a identidade do teu pai, as características do teu pai, do público que ele atendia. Com Sim. certeza é diferente do teu hoje. E quando é familiar, assim, não tem um conselho, né? As pessoas sentam pra debater ideia. Sim, mas É meio que... já né? pensou uma Vamos mesinha lá. assim? Mas devia, né? Porque Ai, é uma empresa. É, Mas assim, claro que Várias vezes a gente tentou fazer isso. Aham. Do conselho, a assim. família uma Mas semana sem imagina, se falar. sim. Uma galera Eu sei saindo como é do que é. grupo. É, e, assim, não dura muito tempo, assim. Climão em casa. Não tem churrasco esse final de semana. É Né? complicado, assim, porque somos de gerações muito diferentes, né, também. O meu pai tem 63 anos e ele tem algumas convicções que, né, Que não são tuas. não são minhas e eu tenho as minhas. Aham. E eu sou filha dele, então a gente, né, as duas pessoas bem teimosas. Então, tem alguma discussão ali, mas é sempre uma discussão saudável, Sim. sabe? Nunca, sempre pensando no bem das Aham. empresas. Ele já abriu mão de muitas convicções dele pra acreditar na minha e pra levar adiante o que eu acredito Que legal. e foi dando certo, assim. E por isso, assim, no restaurante eu te digo que eu consegui, assim. Hoje tá de um jeito que eu gosto, assim, que tá a minha cara. Legal. Mudei muitas coisas, né? Muitas mesmo. Mas ainda não seria o meu ideal, assim, porque eu sou muito perfeccionista, né? Então, Aí a gente nunca vai chegar nesse lugar. Ai, sim. e aí, o que acontece? A gente tem um restaurante que é enorme, né? Pode vir 20 pessoas ou pode vir 120 pessoas. E na nossa região, as pessoas não têm muito hábito da reserva, né? Então, às vezes, tu te pega desprevenido. Às vezes... É verdade, não tem muito hábito Não da tem. reserva em restaurantes, né? É Não bem tem. complicado. Isso, pra gente, é ruim, sabe? É muito ruim. É porque não te prepara, né? Pra... Então, a gente tenta imaginar variáveis que possam dizer mais ou menos como vai ser o movimento daquele final de semana. E tem períodos que tem mais, que tem menos. Por exemplo, porque salão a gente Dia sabe das que o Mães agora é uma inverno... loucura restaurante Baixa. também, né? Baixa o O movimento. inverno, sim, no Inverno salão, baixo, sim. tem menos eventos. Ah, sim. E como É que é no verdade. restaurante? Tem momentos que é mais, menos ou não? Olha, não, Tipo, o ano até inteiro. ali o inverno, que seria uma variável ruim aqui na nossa região, o pessoal acaba indo porque tem lareira, porque Bem é gostoso. É a vinho, temática. é Vinho, temática, tudo tudo mais. Tudo colabora para Aham. que seja um ambiente e um momento agradável ali, né? Então até é bom, assim, mas algumas variáveis que a gente tenta analisar, por exemplo, o último final de semana, agora que passou. Foi um final de semana depois de um feriadão e antes do Dia das Mães. Então, foi baixíssimo movimento, a gente já esperava. Sim. Aí agora, Dia das Mães, Ai, já todo é mundo sai de casa. outra história. Aí lá é lotado, né? A gente faz 2 horários de reserva, os 2 horários lotam. Que legal. Então,
é esse tipo de variável que a gente tem que analisar, assim, porque fora isso, assim, tipo, estações, assim, não tem muita... É aí aquele dia que tu acha que não vai dar ninguém, de repente... Enche. É como o salão, às vezes. É claro que a gente quer mais com a hora marcada, mas tem um dia que tu olha assim de manhã, a agenda tá super calma. Sim. Tu atendeu uma cliente e voltou, olha a agenda já tá... Às vezes uma terça é um sábado. Não tem... Eu imagino. E por aí E vai. depois da pandemia isso mudou bastante, porque antes da pandemia tinha um ritmo. Terça, quarta mais calmo, quinta, sexta e sábado ia aumentando progressivamente. Sim. Na pandemia isso mudou totalmente, sábado era o dia mais calmo, porque não tinha eventos. Sim. As pessoas ou estavam em casa ou estavam trabalhando horário reduzido, então aproveitava a semana pra ir. Sim. E aí depois, quando começou a voltar os eventos, aí começou a lotar muito o sábado e tipo a quinta e a sexta fica mais calmo. Mais calmo. Terça e quarta. Então Daí agora foi que tá bastante, meio vai. no ritmo normal, assim, que todos os dias tá praticamente igual. Tá, sim. Mas é essa surpresa de sempre. Falar dos nossos apoiadores, Cantina Vamos. Mascarão, que já está aqui bebendo esse vinho delícia. Ai, a gente ama, meu Viva Deus. Farma Farmácias, Dia das Mães, perfumes importados. Galera, Viva Farma, perfumes ótimos. Aqui, Veranópolis e tem outra cidade. Se tiver, eu esqueci. Certo? A Giovana vai me perdoar. Vai te pegar. Homem.com, que é a loja que me veste. Adoro, super indico. Gente, essa loja é E muito gente, perfeita, meu Deus. a proprietária, que eu Não, não vou lembrar o socorro. nome, me Socorro. perdoa. Incrível. Ela é super, super, super competente. O atendimento dela é uma Dela é- coisa Como é que é o nome dela, absurda. gente? Eu não lembro. Fugiu. Me perdoa. A dona do Homem.com. Ritsat Smart, que é a nossa super parceira aqui. Dani manda Venda, muito bem. manutenção de celulares e acessórios. Ó, Quem Ritsat. quiser dar um iPhonezinho, um Apple Watch aí pra mamãe, é uma boa, né? Não é mó- Não precisa de nada mais. A minha mãe não tem iPhone ainda. Dá um Apple Watch pra minha mãe. Eu tive uma experiência de compra na Homem.com Me em conta. Veranópolis. Veranópolis. O Pedro, a gente Gente. tinha um casamento que éramos padrinhos, né? E ele foi... Eu fui junto, né? Todas as vezes. Que era tão legal. O Júlio, que era acho que é marido É o marido, da aham. proprietária aqui Gente, de eu Nova esqueci. O Prata. nome dela... Aquela mulher linda, gente, ela é linda, gente. E ele, nossa, um atendimento assim... Bom, a gente entrou, nunca tínhamos entrado na loja, saímos como amigos. Olha que Sim, loucura. é. E você sabe que, bom, tem um restaurante, quando a gente fala em atendimento, é uma coisa que marca muito, né? Nossa. A forma como o outro te atende quando você entra no ambiente dele é uma coisa absurda. Ali, ou você segura um cliente pro resto da vida, ou você simplesmente manda embora e essa pessoa nunca mais volta. Olha o Exato. quanto é importante, né? E Nossa, ela muito. é justamente lembrada pelo grande atendimento dessa mulher. Eu acho que ela deveria, inclusive, dar cursos. Eu ia perguntar Pensar como é, nisso. como é que tu faz essa treinamento do pessoal, é tu quem faz, Olha, tu contrata, porque na verdade, assim, quando eu entrei no restaurante, a maior parte dos garçons já tinham treinamentos anteriores, né? E hoje, na verdade, eu levo muito pelo bom senso, pelo meu bom senso. Eu prefiro investir em cursos de outras áreas para eles, porque são pessoas que absorveram esse bom senso de atendimento e já sabem como se portar. O que a gente ensina quando entra um garçom novo, por exemplo, é mais questões de etiqueta, que aí a gente já tem conhecimento. Mas a gente sempre tenta, sabe, fazer com que eles criem uma mentalidade de que tem que ser uma coisa leve. Não tem que ser uma coisa forçada, regrada, aquela coisa Aquele engessada. padrãozinho, né? Eu gosto, eu sempre falo pra eles que eu gosto do bom atendimento, mas assim, não precisa ser aquela coisa tão engessada que o cliente faz uma brincadeira e tu te sente mal de dar risada. É, exatamente. Isso não, tu tem que ser um amigo do cliente. Exato. E a gente tem alguns clientes que são bem fiéis, assim, que já são parte da casa, assim. Então a gente brinca, é uma relação muito próxima, né? Assim como eu imagino que vocês também, né? Lá no salão. Mas enfim. é porque tem um linear, né?
O que é... Não pode ultrapassar o limite da Exato. intimidade, né? Isso é uma Exato. intimidade distante, quando né? O que eu sempre digo assim, eles têm que não tomar a iniciativa de fazer uma brincadeira. Tipo, vou deixar o ambiente tão descontraído que eu, atendendo, vou fazer uma brincadeira. Não. Aham. Se o cliente fizer uma brincadeira, bom, tudo bem, aí tu entra no clima Sim. dele. Mas tu tem que ter esse jogo de cintura, né? Tem gente que é mais reservada, não gosta de conversar muito. Tem gente que puxa o garçom pra contar sobre a vida. Aham. E eles têm que ter esse jogo de cintura. Sim. Tem que Tem saber, que saber lidar com esse tipo de Exatamente. pessoas. É isso E essa é que... a parte, eu acho que mais difícil em qualquer negócio, né? A parte, porque nós somos pessoas que servimos e trabalhamos com pessoas, exato. né? Então tu tem a tua equipe que atende pessoas. Nós temos a equipe que atende pessoas. E isso às vezes... porque cada um tem um Tem que ser. perfil, né? E tem... Todo mundo é muito diferente, né? Que bom. Aham, aham. Mas eu tento sempre ensinar tudo pra que seja uma coisa de bom senso mesmo. De entender. Até que ponto se pode ir, né? E como lidar, assim, com algumas adversidades que podem acontecer ali no meio do caminho, né? Fiquei curiosa agora. E quando você assumiu o restaurante, isso foi uma prioridade pra você? Tipo, quando você olhou pra equipe e falou assim, bom, entre tudo que eu quero ajustar, enfim, melhorar, a equipe é o principal. Foi um desafio? Como é que foi isso pra você? Foi bem complicado, porque eles estavam num período, assim, que... um pouco desacreditados em relação à empresa. Então eu tive que restabelecer a confiança deles comigo, uma nova figura ali à frente, né? E só cortando, só porque não... E foi... Tu assumiu do nada ou foi progressivo? Porque isso às vezes... A figura da autoridade, sei lá, se era teu pai... Era meu primo. Aí passa aí, tipo, alguém que tá lá 2 anos, sei lá, fala, nossa, eu tô aqui há 2 anos, eu sei muito mais do que ela, que nunca. Não tem isso. Então a postura tem que ser. Na verdade, assim, eu fui assumindo aos poucos. Até que chegou um momento que a gente entendeu que era o momento de não ter mais 2 figuras ali e ter somente eu. Então ele se retirou, naquele momento ele retornou pro giratório. E aí eu fui assumindo com o meu jeito. Mas sempre valorizando quem já estava na empresa há uns bons anos. É importante. E sempre trazendo essas pessoas pra conversa, sabe? Porque eu nunca tento me colocar acima como uma chefe. Eu não gosto dessa palavra. Na verdade, eu não gosto assim também. Pode me chamar de líder, então. Eu sou a líder lá do restaurante. Mas eu sempre tento valorizar o conhecimento que a cozinheira tem, que já tá há 10 anos no restaurante. Que a menina que eu resgatei, que tinha saído, que é a Alice, que tem um conhecimento absurdo sobre o salão, sobre o atendimento, sobre todas essas questões que envolvem, né, o relacionamento com o cliente. Então, tipo, eu sempre trouxe essas pessoas pra junto de mim. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz foi sentar numa mesa depois do almoço, peguei uma cartolina, peguei uns post-its e falei, tá, o que vocês acham que precisa acontecer aqui? E aí um foi falando, e todo mundo, assim, todos. Desde a pessoa que fazia a recepção até quem lavava a louça, porque todo mundo tem algo a agregar. E aí a gente foi botando tudo naquela cartolina, assim, e eu fui estabelecendo algumas metas, né? E, claro, algumas coisas a gente entendeu que não eram tão necessárias, né? Outras eram mais. Então a gente foi conseguindo fazer um planejamento. E aí, com base nisso, também eu fui reestruturando todo o funcionamento. A gente tava falando sobre isso outro dia. As opiniões, é bom que elas sejam democráticas, né? Porém, a decisão não. Exato. Então, colocamos tudo que todo mundo acha, tudo muito bem recebido, porém, a decisão... Depois passa uma peneira, né? Pra ver o que realmente precisa ser feito. Exatamente. Eu Eu acho muito legal isso. Eu sempre tento trazer eles para as decisões, assim, para dar opiniões. Porque
tem algumas partes ali do atendimento, do dia a dia do restaurante, que quem vive mais são eles, Claro. do que eu. Então, eles sabem opinar melhor do que eu. Eu, claro, vou estar assistindo pra ver se é realmente aquilo, né? Se faz sentido, mas eu sempre acho muito importante captar as percepções, as opiniões deles, pra depois conseguir tomar uma decisão mais assertiva. Porque a opinião, o feedback, ele vai acabar mudando ou chamando a nossa visão para algo que a gente talvez não estivesse vendo. E aí? pode ser que sim. Sim. E normalmente muda a nossa opinião ou o viés que a gente olha. Porém, a decisão, Tudo- ela não pode ser exato. democrática. Eu acho... concordo. Eu sigo as opiniões, todas são... Até de clientes, muitas vezes. Sim. Porque, né, a gente que trabalha com muita cliente, cada cliente vai ter uma opinião e aquilo é importante para ela. Eu sempre ouço todas, algumas, nossa, são extremamente importantes, né? Algumas opiniões e fazem total sentido, Total. porém outras nem tanto. Exato, a gente Agora, também. se eu fosse tentar o que cada cliente falar, E colocar em executar. prática, a gente perde o... Às vezes a gente tem que entender que o cliente é uma pessoa que está de fora, né? Pode Aham. agregar de certa forma, mas às vezes o fato dele estar de fora não faz com que ele não entenda alguns processos do funcionamento do negócio, né? Exatamente. Então, às vezes algumas ideias elas não são aplicáveis. Exatamente. São bem Exatamente. recebidas, mas não são aplicáveis. Então, Exatamente. a gente só tem que saber ouvir, né? E agradecer, porque sempre é bom, né? Assim a gente aumenta nosso repertório, né? E Total. uma coisa leva a outra. E eu né? ia dizer, e estamos numa região de cidades pequenas, né? Como é isso? Tu se sente limitada? Não? É pra uma visão também tão jovem, tão ampla, né? Como a tua. Eu lembro assim que quando eu voltei de Porto Alegre, o que mais me deixava aflita era não ter um ecossistema de inovação para acompanhar, assim, não ter um... Porque como eu vim de uma startup, que é tudo Sim, sobre doideira, inovação, né? A gente ia trabalhar em coworking, trocava ideia com outras startups e tudo, sabe? É uma coisa muito movimentada, assim, fluida. E aí, quando eu vim pra cá, eu tinha ideia assim, não, eu vou chamar os empreendedores, eu vou fazer umas rodas de conversa, eu vou fazer não sei o quê, eu vou fazer o pessoal se movimentar. E aí, só que, claro, tu vai entrando no teu negócio, né, e tu vai te absorvendo, e tu vai pensando as coisas que tu tem que fazer no teu negócio, e essa ideia foi se perdendo, né? E aí, hoje, assim, quando eu quero buscar alguma coisa, ou eu troco ideias com outras pessoas daqui, assim, tem a Aline, que é a designer que trabalha com a gente, eu troco ideias com ela, né, com outras pessoas, enfim. Ou eu vou buscar algumas coisas fora daqui. No início de abril aí eu fui para São Paulo, no Push. Encontrei a Cláudia, que trabalha lá também. Me veste hoje também. Lá, e Não, eu sabia. Quando eu olhei pra essa saia, pra esse look, eu falei, gente, só pode ser da Cláudia. só pode ser. Só pode ser, gente. E aí tu vai conhecendo pessoas que são daqui e que também têm essa ânsia, né, de buscar o novo, e aí isso vai, enfim, vai Em te São acalmando. Paulo, Jo, falam bastante que é uma referência quando a gente fala em restaurantes, né? Sim. Tanto pelo atendimento, quanto pelo... São várias opções. Nossa, Você tem demais. várias opções. Uma gastronomia bem... E todo mundo que quer ter uma boa experiência quando se fala em restaurante vai pra São Paulo. Sim. Em vários... O atendimento de São Paulo, É incrível. eu acho... Incrível, Seja de né? uma padaria... Você fica bem impressionado, né? A última vez que foi o quê? Esse mês agora, que passou. Na Páscoa, nós fomos na Páscoa. Sim. A gente foi tomar café da manhã numa padaria gigantesca que o buffet leva 1 quilômetro e quase coisas. E muita gente lotado e com certeza o dono não estava lá, Sim. né? Muitas vezes o dono Não. nem conhece o lugar. Ainda mais em São Paulo. E a mãe da Bruna pediu uma informação pra uma menina que tava atendendo. A menina, tipo, não tem. Só falou isso. Aí foi pra mesa, uma outra moça veio nos atender e a mãe da Bruna reclamou. Ela falou, tem sim. Vou trazer pra ti, como é que...
sabe? Sim, soube. Aí trouxe como cortesia, não cobrou, pediu mil desculpas, depois voltou lá. Eu falei, isso só acontece aqui na nossa região se for o dono. E olha lá, né? É, Porque dificilmente vai ter sim. Todo esse uma mão de obra tão respaldo, qualificada assim. E ela não era gerente, ela era só garçonete. É. Então, Aqui é eu complicado. fico sempre impressionado com o Não, não atendimento fica mesmo. dos lugares. É claro que é uma outra cultura. Nós temos Sim. uma cultura mais dura aqui, né? E mais... Uma questão, é um problema de mão de obra, né? Problema de mão de obra aqui, assim, que queira se especializar, que queira... que goste do que faz, né? E não faça só pela recompensa financeira. Exato. É bem complicado, assim. Às vezes, por mais incentivos que tu dê, parece que nada... E a gente que trabalha com o final de semana, então, Aham. é mais complicado Nossa, eu ainda. me vi nessa fala dela, assim, né? Sim. Não, tu pode... Eu falo muito isso. Muito isso. É Porque às vezes você difícil. pode dar o incentivo que for, se desdobrar, se desgastar e não funciona. É, né? eu assim, eu agradeço, assim, eu tenho uma equipe bem legal. Mas se leva tempo pra mas é fazer uma isso, porque conquista. vai se Aham. peneirando, Leva. né? E só que o meu problema hoje é que só com a minha equipe fixa não se mantém o atendimento no final de semana. Aham. A gente precisa de extras, né? Mas aí tu também já tem uma cultura instalada, Sim, né? mas não é fácil. É que é assim, diferente, né? Mas assim, a gente tem rotatividade baixíssima. Uma coisa que eu me orgulho, assim, porque é uma conquista no setor da gastronomia. Mas eu Aham. acho que É isso na que eu maior gosto, parte muita dos rotatividade. setores. Na maior parte dos setores a gente tem muita Tem muita rotatividade, né? É bem complicado, assim. E claro, isso se dá porque a gente sempre busca incentivar, dar acesso ao conhecimento, né? Então, fazer outras dinâmicas internas, assim, volta e meia a gente chama de a noite dos vinhos, né? Então a gente pega todos os vinhos mascaron, coloca só os garçons, né? Às vezes o pessoal da cozinha quer participar também, né? Então eles Eu vou vêm. querer participar. Ah, eu também. Serão Eu bem-vindos. também. Se Eu precisar de quero- ajuda lá no domingo, Eu quero uma ir pra coisa essa eu vou. equipe aí, eu acho válido. Aí a gente ensina a abrir o vinho, fazer todo o serviço do vinho, Olá, né? Gil, você que é Prova louca. todos, aí eu sempre imprimo uma folha de degustação, que daí eles escrevem, tipo, o Lorena, aromas frutados, Que notas legal. e não sei o que. E aí eles levam pra casa e eles estudam isso, porque quando o cliente pergunta, eles vão saber responder. E eles também vão saber responder com base nas experiências próprias, né? Exato. Porque o vinho é uma coisa, a harmonização, por exemplo, é uma coisa muito relativa. O que pra mim pode funcionar, pra ti talvez não funcione. Claro, tem algumas regras, assim, mas talvez tu não goste da combinação do Lorena com um brigadeiro. E talvez seja bom pra mim. Depende. O paladar pessoal? é muito pessoal, né? Então, tipo, eles vão falando com base nas experiências deles. Isso que tu falou agora é algo que é muito legal e a gente costuma fazer. Não tão frequente quanto gostaríamos, Sim. porque tem que ser um tanto quanto assertivo e tem um investimento alto em que as pessoas que trabalham com nós terem experiência, por exemplo, de lugares referência. Sim. Então, por exemplo, como é que eu vou cobrar atendimento, sei lá, de uma auxiliar minha que nunca viveu o bom atendimento? Certo. Então, o que a gente faz? Vai lá, pega e, sei lá, vai para um lugar que a gente acha que o atendimento seja ótimo. Pra E que aí ela tenha faz, essa experiência, Exato. né? Essa... Que daí algo que a gente quer muito fazer é São Paulo, mais uma vez, salões referências, levá-los. Porque a Bruna viveu dentro, falando em salão, a Bruna viveu dentro desses salões a vida toda. Sim. E eu vou buscar muita referência desde sempre. Então, soa como natural. Sim. Só que daí quando a gente tenta aplicar isso, a pessoa que nunca viveu aquilo que nunca viu... Ela não reconhece, Não isso, reconhece, exato. sabe como pra ela, assim. E eu acho que isso não só nessas experiências, mas quando a gente vai moldar a nossa equipe num todo, né? Desde, enfim, atendimento até imagem e tudo mais, a gente vai
fazendo com que ela tenha, por exemplo, vou dar um exemplo da Gui, né? Da Gui. A Gui maravilhosa. Que a gente foi falar sobre a imagem, ela queria muito também mexer na imagem, não sei o que, não sei o que. Eu fui conversar com ela, eu falei, Gui, gente, não é puxando o saco da Cláudia, não, apesar de amar muito, mas eu falei assim, vai na Cláudia. Tipo, tenha experiência, sabe? De ter um atendimento personalizado, de você experimentar uma roupa que você nunca se imaginou naquela roupa. Exato. Então, assim, passe por isso. Compre uma roupa boa, ao invés de Exato, 5 exatamente, camisetinha, qualquer exatamente. coisa. Exatamente. Então tem essa experiência, porque é uma coisa que vale muito a pena. Você descobrir novos ares e você, de repente, se descobrir Exato. em uma outra situação. E hoje, mas não tem um dia que ela não passe por aquele salão que a gente fala, nossa, Gui, como você tá bonita, nossa, Gui, nossa, sabe? Isso Porque dá. ela foi levando, tipo, pros lugares que ela vai, enfim, que ela frequenta pra comprar. E hoje ela tem um olhar completamente diferente do que ela tinha. Só precisava de um Experiência. incentivo, né? E de um como. É. E essa parte. Porque a gente bateu muito tempo cabeça, tipo assim, tentando explicar. Ah, faz isso, padroniza, Só não sei o quê. na Nossa, fala. nada. Aí uma experiência que tem, pá. Com o Paulinho, outro dia também, ele foi me acompanhar numa palestra que eu fui lá em Porto Alegre. Porque no mundo da beleza tem muito isso do glamour, por isso que eu falo da decepção. Sim. Bastidor é sempre decepcionante. Então, no momento que tá no palco, não sei o quê, Tudo é muito tudo lindo. ótimo. Mas no momento do bastidor, Sim. o pau quebra, né? E assim, aí em cursos, porque vai mostrar a parte bonita. Sim. Assim, em Instagram, que a gente vê os salões, os cabeleireiros, as Aquela coisa mulheres. linda. Que é uma modelo paga que vai fazer uma foto, não sei o quê. Aí tu diz, olha, gente, mas eu não tenho clientes Assim, que saibam fazer, né? Mas aí conhecendo o bastidor. é diferente. E aí a gente foi pro shopping, depois almoçar. E aí ele entrou na Louis Vuitton, no Iguatemi. E falou, eu vou entrar pra olhar. E ele entrou Amado. achando que ele ia ter a experiência mais louca da vida Maravilhosa da dele. vida dele. E ele já entrou tudo assim, já foi pra uma atendente. E ela com umas caixas na mão, só, tipo, deu uma olhadinha e falou, só um minutinho que eu já volto, foi levar alguma coisa. Aí ele tava fazendo foto. Aí ela chegou e pediu pra ele parar de fazer foto que não podia, mas sem explicar nada, sabe? Não pode fazer foto aqui dentro. Ai, não sei o que, ele olhando. E ela com a luvinha, né? Porque você não pode pegar com as não mãos, pode nenhuma tocar. peça. Deus. Ela que toca, ela que abre. Tipo assim, ó, Ela que apresenta Ele- o produto. Muito se ela engessado, percebeu né? que não tínhamos condições Sim. de comprar, que talvez foi o que aconteceu, né? Mas que ela encantasse de alguma forma. Exato. Gente, olha só, não pode tirar fotos porque é uma peça única. Sim. Talvez se tirar a foto Explica dessa. o propósito da tua marca que daí a Mas, pessoa... tipo assim, ó, volta. frustração Ele ficou da chocado. vida dele. E Que a gente tem essa mania de encaixotar as coisinhas, né? Aham. Tipo, uma experiência boa vai ser numa loja glamurosa. exatamente, Nem ou numa sempre. casa, Nem numa loja sempre. cara, E numa. nem sempre, Nem sempre. né? Então, é muito complicado isso, assim, porque a gente cria percepções que são falsas, né? Sim. E são as expectativas geradas, por exemplo, no caso do Paulo, pelo que ele vê, pelas Na- mídias Sim, sociais, vê e por tudo aquilo desfile. que se cria. E na verdade não é isso. Isso é bem complicado, assim. Eu digo por experiência própria. Por exemplo, a gente, como vinho na vinícola, por muito tempo a gente tentou se encaixotar naquela coisa do vinho como um produto mais glamuroso, né? Como um produto mais caro. E a gente, na verdade, sempre tentou fugir dessa questão do caro, torná-lo Qualidade, acessível. A gente queria acessível. que fosse acessível, mas a gente nunca virava a chave do tipo, cara, nosso vinho é um vinho jovem. Aham. E a gente tava vendendo ele como se fosse qualquer outro vinho. E a maior parte deles são vinhos que passam por um processo de envelhecimento, de barrica. Então a gente tava com um vinho jovem, que nunca entrou numa barrica, fazendo foto em frente a uma barrica. Olha a falta de posicionamento, Aham. porque a gente queria se encaixar naquela coisinha. Naquele padrão e tal. Exato. Então hoje a gente tá passando por todo esse processo de reposicionamento, que aí a gente vai sim
mostrar que trabalhamos com vinhos jovens e que eles são mais frutados, eles são mais ácidos. Sim, mas não é que o vinho tá estragado, é um tipo diferente de vinho. E a gente vai bater nessa tecla, entendeu? Porque não adianta eu querer vender como se fosse qualquer outro vinho amadeirado. 100 anos. E porque ele vai ser mais um. Ele vai ser mais Só mais um vinho. Né? E aí as pessoas... E tu cria uma expectativa errada. Errada na pessoa. Exato. A pessoa toma, assim, um Merlot, por exemplo. Ué, mas esse vinho tá muito ácido. O que tá acontecendo? Tá estragado. Não, ele não tá estragado. Ele só é um vinho jovem. Ele é um vinho para ser consumido no mesmo ano da safra, ou até 2 anos depois da safra, sabe? Ele não tem poder de guarda. Não tem poder de guarda. E a gente... Bom, a vinícola foi criada em 2008. Agora que a gente tá virando essa chave. Agora, em 2023. E ela tá no momento em que tá bem conhecida, né? Agora a gente tá... Porque quando a gente fala Mascaron, todo mundo sabe do que a Sim. gente tá falando. E é muito legal a gente ver que a gente chegou, tipo, nesse nível, né? Quando as pessoas falam, tipo, automaticamente ela isso é incrível, gente. tá iniciando, assim, um processo de crescimento, assim. Que o restaurante já passou por esse processo. Agora, na região, ele já tá bem estabelecido, né? Mas um restaurante sempre vai ser um negócio local, Sim, não tem como... né? Quando tu tem um produto, tu pode expandir. Aham. E esse é o momento, assim, que a gente tá vendo que tá iniciando esse processo de expansão. Por isso do e-commerce. Por isso do e-commerce, por isso do legal. reposicionamento, por isso do entender a nossa marca, né? O nosso produto. E é isso. Sabia que tinha alguma coisa diferente. Não. Porque quando a gente tomou pela primeira vez, viu? As pessoas estão Maravilhoso. acostumadas com o vinho mais amadeirado, né? Tu não Aham. vai sentir madeira. Não, mas a gente no mascarão. amou. Sim. Tipo, então vai ter essa, né, do amor à primeira vista e Sim. do se adaptar a algo novo. Mas claro que a gente tem alguns lançamentos de lotes únicos que a gente faz poucas garrafas, tipo 600 garrafas. A gente fez um blend de Chardonnay, que aí sim, tinha 50% de Chardonnay jovem e 50% de Chardonnay com passagem por barrica. Aí eram 600 garrafas. Ai, bem exclusivo. Agora a gente vai fazer um outro lote de Isabel barricado. O Isabel é um vinho extremamente comum de mesa, né? E a nossa ideia é fazer coisas disruptivas, assim. Que fora da casinha, sabe? Fora da caixa. Que bebam Isabel como se fosse Um Isabel barricado. Taná. E provamos agora um primeiro... Tiramos aí alguns da barrica e provamos e tá um espetáculo. E muito provavelmente com o passar do tempo consiga se fazer mais isso, né? Porque Exato. é um custo extremamente caro Sim. tu ter um vinho lá, sei lá, 5 anos guardado. Não, e aí a ideia é trabalhar com esses lotes únicos, assim, mas sem perder essa essência do vinho jovem. A gente sempre vai ter a nossa linha tradicional, né? Que é essa linha com esse rótulo. Mas a gente tá trabalhando com alguns vinhos com um valor agregado maior. E aí tem cachaça. Tem cachaça, tem limoncello graspa, eu adoro. Ai, o Gil limoncello. ficou apaixonado. Eu adoro. O limoncello tem frisante, espumante. É uma variedade de cervejas, né? Eu nessa família, encantada, eu acho. Ah, sim, não. E a cachaça, vocês produzem ela a partir Do coração da cana. da cana? É da sim, cana? Cana. A Pensei que gente por tem ser- plantação de cana. A uva a gente compra. Aham. Compramos a gente seleciona os melhores produtores das uvas e aí a gente elabora o vinho. Porque hoje Ai, tu não, ter... imagina tu ter o tanto de terra que tu tem que ter pra ter É toda essa complicado, uva, né? sim. Mas a gente trabalha dessa forma. Sempre trabalhamos assim. A gente tem alguns parreirais lá, de Isabel mesmo. Mas vinificamos, né? Mas a ideia é sempre trabalhar com outros produtores. Ai, bom que vai É isso. girando aí a nossa E economia. aí a gente tem também, claro, tu pegando da região X ou da região Y, tem os terroirs que causam depois diferentes sensações no vinho, né? Na região X deixa mais aromas mais terrosos, na região Y não tanto.
Então, tudo vai mudando, assim. Gente, é muita coisa por trás muita né, coisa. de um vinho. Eu gosto. Vou fazer esse curso aqui que tu falou. W7. W7. E uma perguntinha última. Teu pai, ele se afastou completamente dos negócios? Ou não, ele ainda é aquele cara que vai... Que Ele é o CEO agora, ele só administra os administradores. Ah, imagina que lindinho, só passeando. Não, ele fica... Ele não consegue. Não consegue Por ficar muito quietinho. tempo, ele não... vai demorar pra ele se Ai, desligar, assim. É bom que nem. Não, é ótimo, porque aí sempre tem a minha experiência, a experiência dele, da minha irmã, do Pedro. A gente sempre vai trocando ideias e isso Legal. vai enriquecendo, né? Total. Essa troca é bem boa, né? É bom. Gerações. É bom. Às vezes saem umas faisquinhas, Não, né? mas normal. normal. Mas Normal. Mas tenho certeza que ele deve ter muito orgulho. Olha, acredito que sim. Tão nova, né? E tão empreendedora, cabeça brilhante. Ai, obrigada. Nossa, que É, agradeço. igualmente. Chegamos ao fim do nosso Oh, podcast. tchau. Foi incrível. Várias dicas aqui, pessoal. Sim. E o meu voto é para que a gente possa fazer uma mesa de Sim. conversa de Claro. empreendedores. Aham. Vamos, Bastante vinho. vamos levantar essa... Olha. Vamos levantar essa bandeira. Vamos. Acho Eu legal. tô lá. Agradecemos a Cantina Mascaron, Viva Farma, Cláudia Store, Menon Odontologia, Homem.com, La Taverna Eventos, Mercadão dos Óculos e Ritsat Smart. Temos um presentinho aqui Sim. do Espaço Menon para Obrigada. você. Muito obrigado. Sigam Muito Cantina obrigada. Mascaron, Restaurante Mascaron. Um beijo. Gente, um Obrigado, beijo e João. até o vocês. próximo nosso podcast. Obrigada. Imagina. Aê! Esqueci que são os 3 minutos. Ai, Meu passaria Deus. mais 30 Não, já minutos é. pra ela. Ai, que eu nem falo, cheguei hein? nas Não, e a partes Bruna do adora. vinho. Quando começa a acabar, ela começa a fazer pergunta. Ai, sim, porque aí eu começo a ficar curiosa com o que vocês falam e eu já ia aprender horrores com ela. Ai, gente, eu começo a falar e não Gente, para, mas né? que Vai, máximo, vai, vai. porque, cara, você é muito nova. E você trouxe, tipo, uma visão